Olha, gentilmente aqui, para conversar um pouco conosco sobre a Venezuela, está aqui o nosso convidado, professor de Relações Internacionais, professor Marcos Vinícius Freitas. Marcos, muito obrigado pela gentileza. O pessoal tem acostumado a ver você aqui via Skype. Como é que você está? Por que você está aqui ao vivo hoje e não via Skype, como você tem nos ajudado? Bem, eu vim passar férias. Eu passar no férias? Brasil, Edson. Eu tenho quase um mês e meio de férias, porque você tem o Ano Novo Chinês. Ah, agora é o Ano Novo Chinês. Agora Chinês. começa a comemoração do Ano Novo Chinês. Então, as aulas só começam no dia 24 de fevereiro. Aí você volta a dar aula. Você está em Beijing ou não? Estou em Beijing, Em Beijing, na Universidade de Relações Exteriores da China. da China. E agora o Ano Novo é o Ano do Porco? É o Ano do Porco, que a gente espera que seja um bom ano. Esperamos, sem dúvida alguma. Então, eu gostaria que você contasse para a gente o seguinte: o que vai dar essa situação? Parece Guerra Fria isso ou não? Olha, Guerra Fria entre a Rússia e Estados Unidos é uma coisa já antiga. Eu sempre digo que existem muitos analistas que são viúvas da Guerra Fria. Ou seja, quando acabou a Guerra Fria não tinha o que fazer, então de alguma forma eles permeiam tanto na Rússia, que busca um papel relevante na ordem internacional, porque afinal ela colapsou e com Putin conseguiu se reconstruir. Putin considera o fim da União Soviética como a maior tragédia do século XX. E, por outro lado, nós temos um presidente dos Estados Unidos que tenta restabelecer os Estados Unidos como a potência mundial. Então, esta briga entre os dois persiste, inclusive se afirmando que os russos tentaram influenciar o processo eleitoral americano e os russos dizendo que os norte-americanos influenciam o processo eleitoral na Rússia. Então, existe essa disputa, embora a Guerra Fria, de fato, hoje em dia, a guerra que existe no mundo é muito mais de natureza comercial. E os dois guerreiros são os Estados Unidos e a China, que essa é uma briga aí que vai render muito comentário nos próximos anos. Agora, o fato do governo do Maduro ser um governo de esquerda, né? Ser um governo chamado socialismo do século XXI, é isso também que afasta alguns países de governo de direita ou de centro-direita? Olha, o problema do Maduro é que há uma incompetência na administração da coisa pública. Então, isso começou com Chávez e, sem dúvida, com o período Maduro, multiplicou-se ainda mais. Não que Chávez, eu sempre comentei isso, eu morei um tempo na Venezuela, Chávez, no início dele, foi um bom presidente, porque quando você vai para Caracas, você chega e você vê um monte de comunidades, favelas, né? O que demonstra que existe ali um problema social gravíssimo que não era atendido pelo governo. A Venezuela era uma gerontocracia, um governo de velhos, e era democrático. Fazia tempo que eu não via essa expressão, gerontocracia. Mas é verdade, era o que você tinha ali. E o que acontece é que essa gerontocracia, de fato, nunca trouxe grandes benefícios para a população. Então, Chávez assume isso. Só que o grande problema desse pessoal é essa tentativa de persistir e não largar o osso, como foi falado na reportagem. Agora, Marcos, aí algumas pessoas, inclusive, que acompanham o jornal, têm mandado comentar, dizendo o seguinte: estão de novo disputando o petróleo, como disputaram no Iraque, na Síria, etc, etc. É o mesmo quadro ou não é o mesmo quadro? É um pouco diferente, né? Porque hoje em dia os Estados Unidos são autossuficientes com a questão do petróleo. Eles têm aquele petróleo de xisto, que é um grande desenvolvimento, que transformou aí os Estados Unidos num fornecedor de energia mundial. Isso é uma grande mudança com relação àquilo que nós vimos no passado, embora os Estados Unidos ainda comprem petróleo do mundo inteiro. O problema ali é mais grave, porque, diferentemente do Oriente Médio, este seria um problema aqui na América Latina, que é muito próximo dos Estados Unidos. Então, uma coisa é para os norte-americanos lutarem numa guerra no Oriente Médio, num lugar muito distante. Outra coisa é a Venezuela, que está 3 horas de avião e algumas horas de barco dos Estados Unidos. Então, a situação é mais complicada. E existe uma diferença fundamental também neste momento. Quando você vai numa loja e você quebra alguma coisa, o que você tem que fazer? Tem que pagar, né? Pagar. Porque a hora que você quebrou, você virou dono. Este que é o grande problema que os americanos enfrentam. Eles aprenderam no Afeganistão e no Iraque que qualquer tentativa de quebrar a ordem interna faz com que eles se tornem proprietários daquela ordem. E aí eles têm que assumir justamente o controle da região e todo o controle da situação.
e o que é exatamente o que os norte-americanos não querem fazer. Na Venezuela? Tanto na Venezuela, como você vê, eles tentam se livrar já há algum tempo do Afeganistão, a guerra mais comprida da história norte-americana, o Iraque, que até hoje não se conseguiu resolver, e você vê que na Síria eles nem pleitearam uma posição de grande destaque. Agora, nos momentos finais com o presidente Trump, é que houve uma mudança nisso. Então, você entrar num novo conflito nessa situação é complicado. Então, a política dos americanos, nesse sentido, tem sido: vamos fomentar algum tipo de insurreição civil, reconhecer aí uma presidência, reconhecer um como presidente e o outro não, e esperar que, de alguma forma, o sistema doméstico cuide disso. Embora eu não creia, aí, depois de algumas conversas que eu tive com alguns amigos venezuelanos, que vai ter uma guerra civil ou coisa parecida, porque não é da natureza do povo. Entendo. Agora, não seria, então, uma intervenção externa no assunto interno da Venezuela? Isso é um problema para a Venezuela resolver lá dentro, sem que os outros países de fora pusessem a colher lá? Olha, justamente essa é a alegação tanto da China como da Rússia. Mas a gente sabe que essas alegações também vêm em razão de algumas áreas problemáticas que esses países têm. A China com relação ao Tibete, a Rússia com relação à Crimeia, a Ucrânia. Então, aí você tem a questão do Mar do Sul da China, então você tem alguns que não querem qualquer tipo de intervenção. O problema é que a democracia venezuelana nunca gerou, como todas as democracias da América Latina, não gerou uma oposição que fosse efetiva. Então, ao invés de se há governo, sou contra, na América Latina nós temos justamente o contrário: se há governo, sou a favor. Só a favor. Porque todo mundo quer, de alguma forma, pegar um pedaço do Estado. Claro. E o grande problema da Venezuela é que, historicamente, o que nós vemos é que todas as estratégias que foram adotadas pela oposição foram equivocadas. Inclusive, eu me lembro muito claramente de uma ocasião em que a oposição decidiu não lançar candidatos. Eu lembro. À Câmara Federal e ao Senado. A Câmara Federal, porque é unicameral. Eles decidiram não lançar candidatos, e aí o Chávez rolou e construiu todo esse desenho que nós temos. Ele controla, até hoje, né? Ele controla a corte, agora ele fez uma Assembleia Constituinte que assume posição da Assembleia Nacional. Então, este é um problema todo histórico da falta de oposição na Venezuela. Sim. Bom, no caso, nós demos aí. Alguns outros países europeus também estão dizendo para o Maduro que, se não tiver uma nova eleição, acho que o prazo de 8 dias ou 10 dias, eles retirariam o reconhecimento do Maduro. O que mais isso pode agravar a situação dele? Olha, é a mesma posição que o Brasil Se ele adotou, tem o apoio do Exército? Que até hoje tem, né? E o que o Guaidó tem feito, e que está correto, é, de alguma forma, estender um ramo de oliveira para os que apoiam Maduro, ou seja, por meio de anistia e por meio de garantias de que, se houver uma mudança, eles não perderão muitos dos benefícios que eles têm atualmente. Este que é a estratégia necessária a ser adotada, porque quem está no governo e está ganhando pensa que qualquer alteração vai implicar aí uma situação em que lhe seja negativa. Claro. Então ele precisa, de alguma forma, fomentar a revolução contra o Maduro a partir daqueles que Uma divisão apoiam. interna. Uma divisão interna, que é o famoso dividir para conquistar. Né? Os britânicos ensinaram muito bem isso com a Índia, para o mundo inteiro. Então, essa questão de dividir e conquistar é o que o Guaidó precisaria fazer. Só que o problema histórico da Venezuela é que toda oposição, de alguma hora, é barrada, tem algum escândalo que vai atrapalhar isso. Este reconhecimento, não reconhecimento do governo, inclusive, eu acredito que não é a postura mais acertada, até mesmo do Brasil, porque é necessário que venha acompanhado de uma série de outras coisas. Por exemplo, sanções aos familiares do Maduro ou daqueles que estão no governo, algumas formas de bloquear recursos. Você precisa criar uma pressão muito grande, não mais sobre a população, mas sobre o círculo do presidente, para que ele se sinta inclinado a fazer alguma negociação. Então, você só dizer que não reconhece não significa nada. Hoje eu liguei para um amigo meu na Venezuela e perguntei, na repartição pública, a foto de quem que está? E ele me respondeu, ainda continua Nicolás Maduro. Então a gente vê que essa situação aí, ela é muito retórica e pouco efetiva. Agora, Marcos, é possível dizer que essa situação vai se resolver a curto prazo ou não dá para dizer isso? Tudo aí é uma posição da questão daqueles que
estão próximos ao presidente Maduro. Se eles se sentem beneficiados, obviamente que eles vão tentar persistir numa situação. É só você ver aquilo que aconteceu em Cuba. Até hoje nós temos a mesma família no poder em Cuba e que se mantém baseado no apoio da classe militar. Então, tudo vai depender disso. Agora, o grande desafio é você cortar os recursos para que estes comecem a se revoltar contra o Maduro e, a partir daí, sintam a necessidade de reverter o quadro. E também é necessário, por outro lado, que a oposição venezuelana receba recursos para que ela possa, de alguma forma, sobreviver ao processo de assunção do poder. Então, essa é uma questão complicada. E os Estados Unidos anunciaram aí que dariam 20 milhões de dólares para o governo. Quer dizer, esse é um dinheiro os americanos dizem, né, dinheiro para você comprar amendoim. Não é nada, você não resolve nada. Então, você precisa aí, de fato, que a oposição, de alguma forma, seja apoiada no processo. Marcos, obrigado pela gentileza, viu? É um prazer, sempre por nos é atender pessoalmente e nos atender também quando está lá na universidade em Pequim. Não, para mim é sempre um prazer. Muito obrigado, muito grato.